FEITEP, a sua faculdade de engenharias em Maringá. Acesse feitep.com.br. Ok, vamos resolver agora uma questão bem interessante que fala assim. Uma velejadora encontra ventos que impelem seu barco vela e ela veleja 2 km de oeste para leste. Acompanha lá na nossa rosa dos ventos, né, que não enroscou um pouco. Oeste para leste, então ela vem para cá e anda 2 km, tá certo? Aqui a nível da água, saída num ponto que nós estamos chamando de A e chegada num ponto chamado de B, ok? Continuando. A seguir, ela viaja 3,5 km para sudeste, o que tudo indica fazendo para nós um ângulo aqui de 45 graus. Isso vai ser bem interessante, porque esse para nós vai ser o segundo deslocamento, vetorialmente falando, deslocamento 1 entre A e B, deslocamento 2 entre B e C. Esse deslocamento para nós é da ordem de 3,5 km. Continuando. E depois, a uma certa distância, numa direção desconhecida. Fala sério, né? A gente vai trabalhar com a direção desconhecida. Mas enfim, olha lá. No final do trajeto, ela se encontra a 5,8 km, diretamente a leste do seu ponto de partida, conforme mostra a figura. Ok. Cameraman, close lá em cima, desde o momento em que ela saiu nessa posição inicial, até o momento que ela chegou no seu destino final, ela andou um total de 5,8 km. Então nós já podemos intuir que no deslocamento 2 e 3, que seria de B para C, e posteriormente no deslocamento final que ela vai efetuar, esse deslocamento 3, que para a gente por enquanto é desconhecido, ela vai andar 5,8 km. No segundo trecho, naturalmente, a gente vai descontar os 2 km originais que ela já andou na horizontal, a gente deve acreditar que ainda tem que percorrer uma distância de 3,8 km nesse total. A gente pode até mais tarde descobrir quanto que ela andou nesse trechinho entre B e C. Bom, a pergunta é o seguinte: determine o módulo, a direção e o sentido do terceiro vetor de deslocamento. Bom, então nesse primeiro caso, nós já temos bem definido a primeira parte do movimento, o primeiro deslocamento, que foi deslocamento de 2 km. Vamos nos concentrar agora no segundo deslocamento. Como foi um deslocamento oblíquo, inclinado, nós teríamos que descobrir, na verdade, quanto que ele se movimentou para frente e quanto que ele se movimentou para baixo. E uma boa ideia para isso seria talvez pegar um dispositivo com uma cor um pouco mais forte. Eu vou fechar essa região para onde que ele se movimentou. Se vocês observarem bem, essa região é uma região que tem o formato de um retângulo. E o que nós estamos calculando é o deslocamento desse retângulo. Então, penso eu, quem trabalha um pouquinho com decomposição vetorial, se nós pegarmos esse vetor e decompormos ele na direção do eixo X, a gente vai descobrir quantos quilômetros que ele andou para frente. Então, esse aqui seria para a gente o deslocamento número 2 na direção do eixo X. E nós também saberíamos quantos metros que ele simplesmente se afastou da horizontal. Ou seja, nós teríamos aqui o deslocamento número 2, o ΔS2, na direção Y. Ok? Cameraman, me acompanha, por favor, e vão lembrar do básico sobre decomposição de vetores. Deslocamento na direção do eixo X para o vetor 2 vai ser vetor deslocamento 2 multiplicado sempre pelo cosseno do ângulo formado entre o vetor que está sendo decomposto, que é o deslocamento de número 2, e a direção formada com o eixo X. Então, esse é o ângulo, esse é o vetor que nós estamos decompondo. Ok? Vamos descobrir esse vetor primeiro. O ângulo em questão é de 45 graus. Aqui do ladinho ainda, eu vou escrever que o deslocamento na direção Y desse mesmo vetor 2 é o vetor original deslocamento 2 multiplicado para a gente por seno de 45 graus. Logo, vocês vão perceber que a gente não vai ter que fazer muito conta, porque o seno e o cosseno assumem sempre o mesmo valor. Então vamos lá. Deslocamento 2, 3,5 km. Depois você volta o vídeo e observa lá que é 3,5. Cosseno para nós de 45, ele vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Mas quem usa calculadora Cássio vai encontrar 0,707, ok? Então vai ser 3,5 multiplicado por 0,707, que vai dar, portanto, 2,47 km. Então, mesmo fazendo um deslocamento oblíquo, acompanhe, por favor, a gente lá no desenho. Ele vai andar para frente mais 2,47 km. Então veja, ele já tinha dado 2 km.
andou 2,47 a mais, já andou 4,47. Descontando dos 5,8, os universitários vão dizer para a gente a distância que ainda falta ser percorrida na horizontal, o deslocamento 3 na direção X é de 1,33 km para frente. Beleza. Por sua vez, a gente vai acreditar que se esse ângulo é de 45 graus, se a gente fizer a mesma projeção para a direção do eixo Y, a gente vai encontrar o mesmo valor. Por favor, cameraman, ajuda a gente aqui. O deslocamento 2 ainda é também 3,5 km e ainda o seno de 45 também, né? Raiz de 2 sobre 2. Então a gente deve encontrar os mesmos 2,47 km feito no nosso esquema, não mais para frente, mas para baixo. Vou voltar para o gráfico, então acompanha aqui. Ele também deve ter descido os mesmos 2,47 km. Muito bom. Então nós sabemos então que essa distância é 1,33 e agora a gente vai se concentrar na terceira parte do deslocamento. Então agora, de novo, se nós reforçarmos esta distância, esta distância, esta distância e esta distância, ele está dentro de uma região que é praticamente o quê? Um retângulo. Então a diagonal desse retângulo é para a gente esse deslocamento. Então vamos ver se a gente pode pensar em uma coisa assim. Esta altura para esse retângulo é justamente a distância que no deslocamento anterior esse objeto desceu. Vale quanto? 2,47. Então vamos chamar esse ladinho de 2,47. Esse pedaço aqui e esse pedaço devem ser idênticos e devem valer quanto? 1,33 km. Então, vocês sabem, enquanto eu estou rabiscando aqui, vem alguma ideia à cabeça de vocês. Vocês já devem ter visto isso antes na vida de vocês, em algum lugar. Se esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, isso lembra para a gente o quê? Um triângulo retângulo. O triângulo retângulo a gente vai estar achando a diagonal dele. Então, por favor, eu vou fazer as continhas do lado de cá, certo? Um esquema um pouquinho mais elaborado. Esse tamanho é o deslocamento de número 3. Essa distância aqui para nós vale 2,47 km. E o deslocamento horizontal aqui é de 1,33. Vamos aplicar o quê? Pitágoras. Então lá, A ao quadrado é a soma dos catetos, B quadrado mais C quadrado, por isso que é o perfil de um triângulo retângulo. A diagonal é o A ao quadrado, então o nosso delta S3 ao quadrado. Os lados B e C a gente pode escolher à vontade. Vamos colocar o primeiro como sendo 1,33 ao quadrado e o segundo como sendo 2,47 ao quadrado. Então o nosso deslocamento de número 3 ao quadrado vai ser 1,33 ao quadrado. Dá 1,77. 1,77, graças à ajuda dos nossos universitários. 2,47 ao quadrado, eles estão fazendo agora. Deu certo o delay na câmera. 61,0. 001. 6 pontos. Isso. 001. Olha que número fantástico. Se a gente não tivesse Macácio ou a prima dela, nós seríamos no Max e cachorro. Então, o nosso deslocamento total, número 3, ao quadrado é igual a soma de 6,01 e 1,77, que deve ser 7,87. Isso, 7 pontos. É o que dá aqui. Esse número está correto? Dá um pause aí, nós já voltamos. Fizemos um flashback. Nosso departamento de cálculo acaba de nos informar que o valor que era 6,001, na verdade é 6,1,01. Assim sendo, quando nós somarmos 1,77 com 6,10 lá, nós ficamos com 7,87. Bacana, né? E agora vamos fazer a parte mais difícil, que é extrair a raiz quadrada desse termo e a raiz quadrada desse termo. Então, o nosso deslocamento número 3 é igual a raiz quadrada de 7,87, que é 2,80. 2,8 km, ok? Então, gente, nós acabamos de calcular o módulo do deslocamento número 3. E agora, com o auxílio do nosso cameraman, vamos voltar ao nosso desenho lá. Então, automaticamente, essa distância, que é o nosso deslocamento número 3, é igual a 2,8 km. Mas não nos basta, nós queremos ainda uma noção mais precisa. Nós sabemos o módulo do nosso deslocamento, nós sabemos que o sentido dele é para cima, mas nós precisamos de um certo ângulo aqui para poder descrever quantos graus ele forma com horizontal, para termos uma noção da direção dele. Então agora vamos pensar como é que a gente faz a decomposição. Quando nós calculamos a decomposição desse vetor para a direção do eixo X,
nós multiplicamos ele pelo cosseno de θ. Então vamos lá. Vamos abrir um espacinho alternativo e vamos escrever assim. O deslocamento 3 na direção do eixo x é o deslocamento 3 original multiplicado pelo cosseno do θ. Então o nosso foco agora está no cosseno de θ. O deslocamento 3 na direção x, nós sabemos que ele vale quanto? 1,33. O deslocamento ΔS3 original, ele é conhecido, ele vale 2,8. Com isso nós vamos encontrar o valor do cosseno de θ. Assim sendo, 1,33 dividido por 2,8 vai nos fornecer cosseno de θ. Cosseno de θ vale 0,46. E agora a gente vai fazer uma coisinha muito bacana. Na calculadora de vocês tem a tecla inversa, que uma vez que a gente conhece o cosseno igual a 0,47, a gente aperta a tecla inversa e descobre o ângulo original, cujo cosseno vale 0,47. Isso implica, portanto, o nosso θ. Apertando a tecla inversa do cosseno, o ângulo é de 61,46 graus. Oi? 96. Ah, sim, corrigindo, né? Dados recentes demonstram que 46 nos últimos segundos se converteu em 96. Portanto, quase 62 graus. Ok? Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.